Bom, dando sequência aos nossos estudos, nós vamos tratar hoje sobre alguns conceitos que estão lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na LINDB, e que são conceitos que, embora não sejam aplicáveis exclusivamente no direito civil, ou seja, são conceitos aplicáveis também aos outros ramos do direito, mas conceitos que tradicionalmente são estudados no direito civil, tá? Esses conceitos, como eu disse, eles são bem assim basilares, são básicos, tá? Mas serão importantes para a gente entender alguns temas um pouco mais complexos no futuro, ok? Então, vamos prestar bastante atenção aqui, porque esse conteúdo, embora simples, é relevante e volta e meia cai em prova, tá? A gente vai começar falando sobre vigência síncrona. O que que seria vigência síncrona? A ideia de vigência síncrona, ela para nós que vivemos aí na era da tecnologia, da informação e da comunicação, é um conceito bem tranquilo e bem razoável, né? Nos parece razoável. Por quê? O que que significa essa vigência síncrona? Significa que o início da vigência da lei ocorre ao mesmo tempo em todo o território nacional, sem distinção, tá? Então, o início da vigência de uma lei ocorre ao mesmo tempo em todo o território nacional. Nem sempre foi assim, ok? Porque hoje nós temos uma facilidade de comunicação muito grande, a gente consegue transmitir informações em tempo real para pessoas que estão, assim, bem distantes, né? Separadas pelo espaço aí de uma forma significativa. Mas nem sempre foi assim. Em outros tempos, a comunicação ela enfrentava desafios, enfrentava obstáculos. Por essa razão, em momentos pretéritos, o início da vigência da lei sofria uma diferenciação, uma distinção. Primeiro, a lei iniciava a sua vigência na capital e depois nas demais regiões do país, tá? Mas hoje o que vale é a ideia de vigência síncrona, ok? Que a gente vai encontrar lá no artigo 1º da LINDB. Junto com essa ideia de vigência síncrona, a gente pode falar também em vacatio legis. O que que seria a vacatio legis? Vacatio legis é o período, o lapso temporal, tá? O período de tempo aí entre a publicação de uma lei e o início da sua vigência. Então, entre a publicação de uma lei e o início da vigência da lei, a gente tem a vacatio legis. Como regra, tá? A regra geral é de que essa vacatio legis, ela é de 45 dias, ok? 45 dias no território nacional, certo? E de 3 meses, quando ou naqueles casos em que a lei brasileira for aplicável no exterior, ok? Prestar atenção aqui, porque 3 meses não há uma coincidência necessária com 90 dias, tá? Não há essa coincidência necessária entre 3 meses e 90 dias. Então, a legislação fala em 3 meses. Se na prova, se numa determinada questão, né, o avaliador, o professor com o coração peludo colocar 90 dias, olhe com cautela para essa alternativa, tá? Porque não é o que diz a legislação. Bom, mas esse prazo ele é aplicável quando a lei ela não fala nada. Se ela ficar silente, ela permanecer calada a respeito do início da vigência dela, vão se aplicar esses prazos aqui, tá? 45 dias no território nacional, 3 meses nos casos em que a lei brasileira for aplicável no exterior. Mas nada impede que a lei traga alguma disposição em seu corpo a respeito do início da sua vigência. Pode trazer essa lei, iniciará sua vigência, ou, que é mais comum aparecer, entrará em vigor daqui um ano. Pode ser, vai ser observado esse prazo de um ano. Ou daqui 10 dias, vai ser observado o prazo de 10 dias. Essa lei entrará em vigor, normalmente essa expressão que é utilizada, na data da sua publicação, é a data da publicação que vai valer nesse caso, tá? Mas quando a lei é silente, ela se cala sobre o início da sua vigência, a gente aplica esses prazos que estão aqui, ok?
Interessante a gente notar que uma parte da doutrina faz uma diferenciação entre vigência e vigor, tá? A ideia de vigência estaria relacionada com um lapso temporal, o período ou tempo no qual aquela lei existiu juridicamente. Tá? Então, ela existe juridicamente, desde o início da sua vigência até a sua revogação. Esse período seria propriamente a vigência, tá? Para uma parte da doutrina. É o período de existência válida da lei, de existência jurídica dessa lei, ok? Já por outro lado, a questão do vigor ficaria mais assim relacionado, estaria mais relacionado com a produção de efeitos, ok? Então, uma lei em vigor seria uma lei que estaria ali produzindo efeitos. A gente vai perceber mais para frente, conforme a gente for aprofundando os nossos estudos em direito civil, principalmente quando a gente for falar de extratividade, que é gênero que abarca tanto a retroatividade como a ultratividade, a gente vai perceber que nem sempre vigência e vigor coincidem. A gente vai ter situações em que uma lei ela terá ainda vigor mesmo não estando mais vigente, certo? Então essa distinção é relevante para nós, para a gente poder entender no futuro a questão da extratividade. Vai ser um estudo que nós faremos logo na sequência aí nos próximos vídeos. O vigor, então, a gente pode entender como essa produção de efeitos. Uma lei em vigor é uma lei que está produzindo efeitos. A gente pode entender também como força atrativa, certo? É a força atrativa que a lei tem para submeter aqueles fatos que aconteceram sob sua égide, ok? Então, os fatos acontecidos sob a égide de uma determinada lei são atraídos por ela. Ela tem essa força atrativa. Isso é o vigor, é essa produção de efeitos, tá? Já a vigência, como foi dito, está mais relacionado com um lapso temporal. É um lapso temporal no qual a lei existe juridicamente. Não há uma coincidência necessária entre as duas situações aí, ok? Dando sequência, a gente vai falar sobre permanência, tá? Permanência nos traz a ideia de que uma lei, ela só pode ser revogada por outra lei, ok? Uma lei, ela não é revogada pelo desuso ou pelo costume. Ah, uma determinada lei não está sendo usada há muito tempo, ninguém mais usa isso, então ela foi revogada. Não, não existe, tá? No ordenamento jurídico brasileiro, não há esse raciocínio. Ah, o costume aqui na região é diferente, por isso essa lei não vale. Não, também não, tá? Uma lei, ela só é revogada por outra lei, ok? Costume e desuso não revogam lei. A gente tem uma situação excepcional quando a gente fala de leis temporárias, tá? As leis temporárias são aquelas que já trazem no seu corpo, no seu bojo, elas já trazem um termo final. Então, ela já traz lá uma disposição, olha, essa lei vigorará até 31 de dezembro de 2027, por exemplo, ok? Ou, em algumas situações, ela não traz essa disposição, esse termo final expresso, mas pela sua própria natureza, isso já está implícito, já faz parte da sua essência. É o caso, por exemplo, de uma lei orçamentária do ano de 2025. Aquela lei orçamentária do ano de 2025, ela vai valer para o ano de 2025, ela não vai valer para 2026, 2027. Mesmo que ela não traga no seu corpo, no seu bojo, entre seus artigos, uma disposição tratando sobre o seu termo final, a gente já sabe, pela sua própria natureza, que aquela lei é uma lei temporária, ok? Junto com as leis temporárias, a gente pode mencionar as leis excepcionais, né? A gente pode colocar isso da seguinte forma: leis temporárias em sentido amplo, que abarcam as leis temporárias em sentido estrito, que são essas que trazem no seu corpo um termo final ou implicitamente tem um termo final, e também como espécie aí as leis excepcionais, tá? Que são aquelas leis que se vinculam a uma determinada circunstância no mundo da vida. Imagina, por exemplo, uma lei que foi
criada para disciplinar relações jurídicas durante a Copa do Mundo, exclusivamente durante a Copa do Mundo. Cessada a Copa do Mundo, cessa a vigência daquela lei também, tá? Sem a necessidade de uma nova lei revogando ela. Uma lei que disciplina relações jurídicas durante a pandemia do Covid-19, cessada aquela circunstância fática, cessa também a vigência da lei. São leis excepcionais, relacionadas com situações excepcionais do mundo da vida, tá? Essas são exceções do princípio da permanência, porque nesse caso a gente não precisa de uma nova lei revogando aquela primeira, ok? E aí a gente vai falar agora, já dando sequência, sobre repristinação. O que seria a repristinação? Repristinação, vou colar a tela aqui para a gente ficar, para a gente poder visualizar essa situação. A repristinação nada mais é do que aquela situação em que a gente tem uma lei A, ok? E essa lei A, ela é revogada por uma lei B. Então vem uma lei B revogando a lei A, ok? Passado um tempo, surge uma lei C, e essa lei C revoga a lei B. A pergunta que fica é a seguinte: será que a lei A, nesse caso, volta a valer? Será que nesse encadeamento de revogações, o fato da lei C ter revogado a lei B, que tinha, por sua vez, revogado a lei A, faz com que a lei A volte a valer? Olha, no nosso ordenamento jurídico, a repristinação, que seria essa retomada de vigência pela lei A, ela só ocorre de forma expressa, ok? A gente precisa que isso seja expresso. Ou seja, a lei C, ela tem que vir expressamente dizer, olha, estou revogando a lei B e a lei A retomará sua vigência, ok? Por essas ou outras palavras dizer isso, ok? Então, assim, isso só de forma expressa. Se de repente cair lá na sua prova, o avaliador ou o professor com o coração peludo colocar lá para você na alternativa que a repristinação é tácita ou automática, não, está errado, ok? Está errado. A repristinação no nosso ordenamento jurídico, ela pode até acontecer, mas ela precisa ser expressa, ok? Não pode ser tácita. E aí vale a gente mencionar que alguns doutrinadores, ou uma parte da doutrina, faz uma diferenciação entre repristinação e efeito repristinatório, tá? Mas isso é uma pequena parte da doutrina. A maior parte da doutrina, inclusive os tribunais, entendem ou usam as expressões repristinação e efeito repristinatório como sinônimos, tá? A maior parte usa como sinônimo. Porém, tem uma parcela da doutrina que vê aqui uma diferenciação. E qual seria essa diferenciação? Repristinação seria esse caso que nós acabamos de ver, ok? Em que temos a lei A revogada pela lei B, e depois a lei B é revogada pela lei C, e aí a lei A pode ou não retomar sua vigência, dependendo de uma previsão expressa ou não, que seria essa repristinação, que tem que ser expressa necessariamente. E o efeito repristinatório diria respeito a outras situações. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma outra situação que se encaixaria, segundo essa parcela minoritária da doutrina, no conceito de efeito repristinatório. Imagina o seguinte: a lei A foi revogada pela lei B, ok? Lei B revogou a lei A. Porém, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o STF julgou a Lei B inconstitucional. Então, considerou aqui a Lei B inconstitucional. Uma lei inconstitucional, ela é inconstitucional desde o início, tá? Salvo aquelas situações em que possa haver uma modulação de efeitos pelo tribunal. Mas ela, a princípio, a priori, ela é inconstitucional desde o princípio. Isso faz com que essa inconstitucionalidade, desde o princípio, faz com que a Lei A, que havia sido revogada, retome a sua vigência. Veja que aqui nós não temos três leis encadeadas numa sistemática de revogação. Nós temos apenas
duas leis com uma revogação. Então, uma parte da doutrina diz que isso seria um efeito repristinatório e não uma repristinação propriamente dita. Quer ver um outro exemplo? Um outro exemplo seria na situação em que a lei A ela é modificada, ela tem alguns dispositivos aqui revogados, modificados, por uma medida provisória. A gente sabe que a medida provisória ela não é lei, ela tem força de lei, certo? Só que essa medida provisória ela tem um prazo para ser convertida em lei. Então imagina que esse prazo passou, transcorreu e o legislativo não converteu isso em lei. O que vai acontecer com a lei A, que havia sido modificada? Ela vai retomar a sua vigência como antes era, ok? Então aqui também teria para essa parcela da doutrina não uma repristinação, mas um efeito repristinatório, ok? Mas reforçando, a maior parte da doutrina usa os dois conceitos como sinônimos, tá? E aí, para fechar, a gente vai falar sobre obrigatoriedade. O princípio da obrigatoriedade, ele nos traz que ninguém se excuse, ele está lá no artigo 3º da LINDB, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, o néfio ele não vai poder se excusar de cumprir a lei dizendo que não conhece. Ah, eu não sabia que era assim, então deixa passar essa. Vamos fazer de conta que não teve problema. Não, não pode, certo? Isso não é admitido até por uma questão de necessidade. Por quê? Porque se a gente admitisse esse tipo de argumentação, o ordenamento jurídico teria a sua integridade ameaçada, ok? Seria muito próximo de um castelo de cartas aí pronto a ruir, ok? Não pode ser admitido. A gente tem que trazer, a gente tem que preservar a integridade do ordenamento jurídico e a segurança das relações jurídicas. Por isso, considera-se que ninguém pode se excusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Mas esse princípio da obrigatoriedade, ele sofre temperamentos, tá? De ramo para ramo do direito, ok? Em cada ramo ele vai ser interpretado de uma determinada forma. Aqui no direito civil, propriamente, a gente tem uma relativização no caso do artigo 138 do Código Civil, tá? Exemplificativamente. Porque lá no artigo 138, o Código Civil trata do erro de direito, que é aquela situação em que a pessoa ela se equivoca sobre a norma e esse equívoco ele é um elemento essencial do próprio contrato, da própria avença, da razão de ser do negócio jurídico. Isso pode levar a uma anulação desse negócio jurídico, tá? Mas isso é tema para uma outra conversa. Aqui é só para a gente ter essa noção de que a obrigatoriedade ela pode sofrer temperamentos, ela pode sofrer mitigações, relativizações aí, conforme o ramo do direito em que a gente estiver estudando, ok? A gente encerra aqui esses conceitos básicos e logo na sequência, nos próximos vídeos, a gente vai dar continuidade no direito civil. Espero que esse vídeo tenha de alguma forma contribuído para o conhecimento de vocês e até a próxima.